Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos de volta nesta semana com mais uma lição para apresentar para vocês aqui no nosso canal EBD para Todos. Quero convidar vocês de antemão já para estar aqui junto comigo, estudando mais uma lição abençoada. A lição dessa semana é a lição de número 11. Quero apresentar para vocês aqui a lição. Nós já estamos aqui completando o ciclo de mais um trimestre, terceiro trimestre de 2020, e nós estamos aqui com essa lição abençoada. Falaremos agora sobre Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra de Deus. Então nós falaremos com você, estudaremos junto a respeito aqui da palavra de Deus, sobre essa temática tão maravilhosa que é a exposição das Escrituras Sagradas. Então, nós iremos nessa semana falar sobre a importância dos estudos da palavra de Deus e não somente o estudo, da pregação, da exposição das Escrituras Sagradas. Então, se eu fosse você, eu não perderia essa oportunidade, não perderia a oportunidade de estar estudando aqui esse tema tão maravilhoso que é a respeito da pregação, o ensinamento das Escrituras Sagradas. Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra de Deus, tá bom? Então, venha junto comigo, seja bem-vindo aqui no nosso canal EBD para Todos, e eu quero já, nesse momento, com você, estudar mais uma lição. Vamos lá? Vamos. Olá, meus queridos, estamos de volta. Vamos aqui dar sequência a essa lição tão maravilhosa, a qual nós iremos estudar, falando desse tema tão maravilhoso, tão importante, que é Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra de Deus. Então, essa semana, nessa lição da EBD que nós iremos estudar, nós falaremos sobre o ensinamento das Escrituras Sagradas. Gente, nós sabemos que há uma déficit, uma dificuldade na questão da pregação, do ensino, da exposição das Escrituras Sagradas. Nós estamos vendo uma discrepância tão grande naquilo que se prega, naquilo que se vive e naquilo que está nas Escrituras Sagradas. Então, se de antemão as pessoas que pregam as Escrituras Sagradas não vivem aquilo que pregam, em contrapartida, pessoas pregam coisas que não está nas Escrituras Sagradas. Já dizia um dos livros, do Ciro Sanches e Bordi, falando a respeito dos erros que muitos pregadores cometem, e ele dá ali muitos exemplos de erros que muitos pregadores acabam colocando, erros que eles não somente gramatical, mas de interpretação, de colocação, de expressão, para poder torcer aquilo que as Escrituras Sagradas ela tem nos ensinado aí. Então, se trocam costumes, doutrinas, se fazem uma salada tão grande e acabam distorcendo tudo, tornando até mesmo as Escrituras Sagradas, os textos pregados, uma verdadeira heresia. Então, nesta semana, nós iremos tratar aqui rapidamente sobre esse assunto, iremos falar aqui da exposição maravilhosa das Escrituras Sagradas, porque através do real, da exposição real das Escrituras Sagradas, você pode entendê-la, você pode compreender e você pode aplicar as Escrituras na sua vida. Então, que você possa, nesta semana, você possa estar aqui juntamente comigo, aprendendo e vislumbrando esse tema tão maravilhoso que é o ensino da palavra de Deus. Amém? Antes de eu entrar aqui no tema, já de ler o texto áureo aqui e a nossa verdade prática, como de costume nós temos sempre feito aqui, eu gostaria de convidar você. Gente, nós temos aqui lições maravilhosas, temos temas abençoados aqui e nós teremos muitos mais temas aí para nós estarmos estudando. E nessa lição de hoje, que nós falaremos sobre esse assunto, eu quero convidar você para estar comigo aqui, não somente assistindo e ouvindo nossos vídeos, mas eu gostaria que você participasse, deixando o seu comentário, deixe o seu joinha aí para nos ajudar, tá bom? Se você gostou, se você
vai assistir todo o vídeo. Eu acredito que quero convidar para você assistir o vídeo inteiro, completo, para você estar acompanhando e voltar lá atrás dos nossos vídeos que nós já postamos aqui, algum kart aqui, você vai ter aqui em cima aqui você vai ter alguns cards aqui e trazendo para você alguns temas que nós já falamos, já estudamos aqui, e eu gostaria que você fosse lá também, assistisse, para nós estarmos totalmente sabidos, né, dos temas das lições. São 13 lições que nós falamos aqui, colocamos e expomos aqui para você estar ciente daquilo que a nossa lição ela vai falar. Então, vamos lá, gente, não se esqueça, deixe o seu, se você está gostando, se até aqui você já gostou, você já se identificou aqui com o nosso estudo, com a nossa lição, por favor, deixe o seu joinha aí, deixe o seu like para nos ajudar aí, para fortalecer aqui o canal. E não se esqueça de apertar também o sininho aqui, porque quando você aperta o sininho, as notificações dos vídeos vai para você e você fica sabendo quando nós estivermos postando as nossas lições aqui, você diretamente já vai estar sendo avisado. Não se esqueça de clicar, porque é através desse clique que você é avisado pelo YouTube que os nossos vídeos já estão aí na plataforma. Então, por favor, nos ajude clicando aqui, deixando o seu joinha, e se você puder comentar também, se inscrevendo no canal, eu te agradeço. Já agradeço de antemão. Então, você vai ter muitas coisas boas aqui. Acompanhe o vídeo até o final, que você vai se surpreender com essa lição tão maravilhosa que nós iremos estudar aqui, amém? Então vamos lá, vamos chegar junto aqui na lição. O nosso texto áureo aqui, para nós já iniciar aqui a lição, tá uma bênção, viu, gente? O texto áureo diz assim, está lá em Hebreus capítulo 6, verso 5, a parte A do texto, ele vai dizer assim, ó: e provaram a boa palavra de Deus, e provaram a boa palavra de Deus. No meu ponto de vista simples, só provam a palavra de Deus aquele que se alimenta dela. Só sente o sabor da comida aquele que experimenta, aquele que come. Aquele que olha, ele não vai sentir o sabor, ele não vai saber que gosto essa comida tem. Assim é a palavra de Deus. Nós temos que ouvir a palavra de Deus, mas não somente ouvir, nós temos que se praticar também, nós temos que colocar em prática esta palavra para que nós possamos senti-la, para que nós possamos ter aí todo o sentimento do que a palavra ela nos dá. Então nós só vamos provar daquilo que é bom quando nós experimentamos. Então ninguém pode provar, ninguém pode saber, ninguém pode conhecer a palavra se essa pessoa não provar dessa palavra. Então provar e ver de que o Senhor é bom. Então esse é um convite aí para você, tá? Salmos 119, 105 diz que lâmpada para os nossos pés é a palavra e luz para o nosso caminho. Então, e também outro texto de provérbio diz que o homem bom, ele tira bons tesouros ali do seu tesouro. Então, e o homem mau, ele tira maus tesouro ali. Então, do seu tesouro mau. Então, da boa palavra de Deus só sai de pessoas que são verdadeiramente servos de Deus. Então você precisa estar ciente nisso. A verdade prática, ela vai dizer assim: a palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada e poderosa e penetrante. A Bíblia também vai dizer que a palavra ela é como espada alguma. O próprio livro de Hebreus fala que a palavra ela é tão penetrante, ela é mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 fios. Ela penetra até a divisa da alma e do espírito. Somente a palavra tem o poder de discernir o pensamento do homem. É só a palavra de Deus que tem o poder de discernir aquilo que o homem está pensando. A nossa leitura diária, né, ela tem alguns textos aqui que você pode estar acompanhando, você pode estar estudando aí, tá na sua casa, conferindo esses textos que eu gostaria de passar para você aqui. Segundo Pedro, capítulo 1, verso 16 e 21, vai falar sobre que a palavra de Deus ela é inspirada, tá? Então,
Vai lá em 2 Pedro capítulo 1, verso 16, 24, 21, você vai ver falando sobre a inspiração das Escrituras Sagradas. O próprio apóstolo Paulo, ele fala sobre a inspiração, que a palavra ela é inspirada, todas as Escrituras ela é inspirada. Paulo escrevendo aos Timóteo, ele fala a respeito que todas as Escrituras ela é inspirada, ela é pronta para nos ensinar, corrigir e redarguir em justiça. Segundo aqui, ela vai falar que a palavra é digna de confiança. Está lá em 1 Reis, capítulo 8, verso 54 e 61. Então, vai lá na sua Bíblia e veja com confiança tem a palavra de Deus. Terceiro aqui, Deus confirma a sua palavra. Deus, ele sempre confirma a sua palavra. Neemias, capítulo 23, 18 ao 23. E o outro aqui, o quarto ponto aqui, ele vai dizer assim, ó, a palavra de Deus deve ser lembrada, deve ser sempre lembrada, ela deve estar na nossa mente, ela deve ser expressada pela nossa boca também. Salmo 119, 97 ao 104, tá? A palavra de Deus deve ser lembrada. Lembrar das Escrituras, o que está escrito nas Escrituras Sagradas. O quinto ponto aqui, a palavra de Deus deve ser semeada. O próprio Jesus fez uma parábola, nos deu, né, uma parábola ali do semeador que saiu a semear e depois na sua interpretação ele vai falar que aquela semente era a palavra de Deus e o campo é o mundo, né? E as pessoas ali que é atingida pelaquela semente, elas, se são boa terra, elas recebem a palavra de Deus. Se são terras ruins, elas retêm e acaba a palavra, ou a palavra morre porque ela não dá fruto daquele coração, ou a palavra acaba se perdendo, né? Então, a terra, se ela for boa, ela dá fruto. Se não for, a semente acaba não tendo efeito naquela vida. Então, a palavra de Deus deve ser semeada, segundo Coríntios capítulo 9, verso 9 ao 15. E o sexto ponto aqui, a palavra é a base da nossa vitória. Está lá em Efésios capítulo 6, verso 17. Então, somente através da palavra de Deus nós teremos vitória. Amém? A leitura bíblica em classe, se você quiser acompanhar, você pode ir lá em Esdras, no capítulo 8, versos do 1 ao 12, tá? E você pode estar acompanhando os objetivos aqui da lição, que nós vamos aqui passar para você poder estar atingindo aí na escola da sua igreja, no culto da escola dominical, você pode estar fazendo dessa forma, ou você pode estar desenvolvendo o seu próprio estilo de ensino, o seu próprio estilo pedagógico para estar passando aqui os ensinos da palavra de Deus, os ensinos da nossa EBD aqui. Mas está aqui alguns objetivos que a lição ela apresenta para você, que você pode utilizar ela na escola dominical. Você que é professor, você que é líder aí na escola dominical, você pode estar passando essa forma aqui. Primeiro, discorrer sobre o envio de Esdras por Artaxerxes a Jerusalém, né, que Esdras também foi um dos enviados. Tanto Esdras como Neemias, eles foram enviados ali para Jerusalém para poder reconstruir todo o conceito que nós já estudamos aqui na nossa lição. Falamos sobre reconstrução dos muros, sobre reconstrução do templo, falamos sobre a reestruturação da cidade, falamos sobre a história de Jerusalém que veio novamente à tona, porque a história de Jerusalém ela tinha sido parada um pouco, né, porque eles ficaram cativos ali por um tempo, por 70 anos cativos na Babilônia, e acabou que a história dos judeus ela ficou ali presa num cativeiro, assim como o cativeiro lá no Egito. Então, só que agora, voltando esses homens para reconstruir novamente, isso foi uma profecia, né, foi dada a Dario aí, e esse Dario, ele manda ele manda dá a ordem para que eles fossem voltar. E Artaxerxes manda aqui Esdras para voltar lá para poder passar novamente a palavra para eles. Então,
esse é o primeiro ponto. O segundo ponto aqui, ressaltar que Esdras ensinou a palavra de Deus. Então você precisa voltar aqui a Bíblia Sagrada e lembrar daquele período que Esdras ele toma o livro da lei e ele lê diante do povo, né? Naquele altar, eles fizeram ali um palco, um palanque, um altar, um púlpito, e de cima daquele púlpito o povo estava lá embaixo ouvindo, prestando atenção, porque fazia muitos anos, muito tempo que o livro da lei não tinha mais sido lido, estava esquecido, até mesmo estava perdido. Eles acharam novamente o livro da lei e eles começam, juntamente com Esdras e alguns ali escribas, né, sacerdotes e tudo mais, ele começa ali a ler o livro da lei diante daquele povo, ele começa a explanar ali as escrituras para aquele povo, e o povo começa a se alegrar, a alegria volta novamente diante do povo de Jerusalém ali. O terceiro ponto aqui, asseverar que a palavra de Deus deve ser ensinada ao povo, que esse é um ponto-chave do ensino da palavra de Deus. Eu acredito que o ensino da palavra de Deus tem se perdido no meio de muitas igrejas. Gente, a teologia da prosperidade, a teologia liberalista, do autoafirmação, do não posso sofrer, essas teologias que têm se mostrado, que têm sido pregado nas igrejas, elas têm deixado de lado, têm sido tendenciosas e têm deixado de lado a verdadeira palavra de Deus. Qual que é o sentido da palavra de Deus? É transformar o ser humano, é transformar o caráter do homem, mas essa pregação desse evangelho forçado, esse evangelho aí mistificado, ele vem trazendo aí para as pessoas uma autoajuda, um alto senso de eu posso, eu quero, eu vou exigir de Deus, mas não é nada disso que o Evangelho nos ensina. O Evangelho nos ensina através de Cristo que no mundo tereis aflições, mas o Evangelho também nos ensina para nós termos bom ânimo, porque Jesus disse, olha, eu venci o mundo. Então, o mundo está vencido, o mundo já está vencido, então basta nós mantermos a nossa fé em Cristo. Dificuldade teremos, gente. Dificuldade você, eu, nós teremos, mas o que nós não podemos perder é a nossa esperança. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então você precisa estar firmado no Senhor para que as bênçãos possam acontecer no tempo do Senhor na sua vida. O último ponto aqui, né, o quarto ponto aqui, elencar os resultados do ensino da palavra de Deus, tá bom? Então são esses 4 pontos aqui que nós vamos atingir aqui na classe, né? Aqui é só um esboço da nossa lição para você. Logicamente que você vai passar ali na sua classe ali, na sua igreja, você vai passar de uma forma mais objetiva, né? Aqui nós estamos subjetivando um pouco o texto, passando o máximo possível que a gente pode aqui, mas você depois pode explanar melhor ali o tema. Amém? Então vamos lá. A introdução que nós iremos ver aqui, a introdução ela diz assim, só para você ter uma noção da introdução, depois você pode estar falando melhor, introduzindo melhor, ou fazendo uma outra introdução, se assim você desejar, mas a introdução ela diz assim, ó, o grande valor do ensino da palavra de Deus é o assunto desta lição. Veremos como o governo da Pérsia enviou Esdras a Jerusalém, a fim de verificar se a vida eclesiástica dos judeus estavam conforme a lei de Deus. Então a preocupação aqui de Esdras, né, era passar ali o ensinamento da palavra de Deus, pois, claro, com uma cultura 70 anos, gente, 70 anos no cativo, aprendendo a cultura babilônica. Nós vamos ler o livro de Daniel, ali do comecinho de Daniel, ali você vai ver que
Nabucodonosor tentou ali confundir, tentou fazer com que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles fosse esquecendo a cultura da sua terra, se comunasse com eles na comida, no entendimento, no ensino, e fossem introduzindo neles, naqueles 4 jovens, né? Naqueles 4 jovens, a cultura babilônica. Mas Daniel e os três amigos ali, eles resolveram não se contaminar com as coisas babilônicas. Então, que você possa meditar, que você possa sempre estar buscando de Deus a melhor forma de servi-lo, porque é dentro da palavra de Deus que você pode estar servindo a Deus de uma forma especial. Então, o texto aqui, o primeiro tópico aqui da lição, ele vai falar sobre Artaxerxes envia Esdras, tá? Esdras foi enviado aqui por Artaxerxes. O segundo ponto aqui que ele vai falar da lição, ele vai falar que Esdras ensina a palavra de Deus ao povo, porque foi isso que ele foi fazer, né? Ele como um escriba, como um homem da lei, um homem que tinha conhecimento da lei, ele tinha por obrigação ensinar ali a palavra ao povo ali. O terceiro ponto aqui, ele vai falar sobre a palavra de Deus deve ser ensinada. Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada a todo o povo de 7 em 7 anos. Então era uma lei de cada 7 anos eles tinham que renovar o conhecimento daquele povo. Era como que se nós estivéssemos de ano em ano, ou aquele povo estivesse de ano em ano fazendo uma formação acadêmica dentro das Escrituras Sagradas. É a mesma coisa que acontece conosco, né? Tem pessoas que estudam 3, 4, 5 anos aí para ter uma formação acadêmica, se formar em uma especialidade, um curso superior. Da mesma forma, o povo ali, eles de cada 7 anos, que era o ano do jubileu, né? Eles tinham que estar aprendendo. Então, cada 7 anos, eles tinham que estar ali sendo renovado o conhecimento das Escrituras, passar para eles novamente as Escrituras Sagradas. E o quarto aqui, resultados do ensino da palavra de Deus. Todo o ensino das Escrituras Sagradas, ela tem um resultado. Primeiro, o ensino da palavra de Deus gera temor a Deus. Então, se você está sendo ensinado na palavra de Deus e não aprendeu que o temor ele é o princípio da sabedoria, temer a Deus é o princípio para que nós possamos ter uma vida piedosa. Se você não aprendeu a temer ao Senhor ainda, não é ter medo apenas, é temer no sentido de servi-lo, de saber que Ele é Deus. Se você não aprendeu isso ainda, é porque não está tendo efeito do ensinador a você. Então, o ensinador ele não está sabendo, não está tendo a técnica de ensinar você de forma correta. Então Deus quer que nós aprendamos a temê-lo, a temer a Deus. Muitas pessoas falam, não, nós não podemos temer, nós não devemos temer a Deus. Deus ele não quer ser temido, não. Deus ele quer ser amado, mas também ele quer ser temido. Por quê? Porque Deus ele é o nosso Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Temor não é apenas ter um medo, tá, gente? Quem tem medo faz as coisas por trás, mas quem tem temor sabe que se você fizer qualquer coisa, mesmo que seja na frente ou escondido, uma consequência vem. Então, o temor é isso, tá? Outro ponto aqui que nós vemos aqui da lição, segundo aqui, o ensino da palavra de Deus implanta normas espirituais em nós, os crentes, né? Então, o ensino da palavra de Deus nos faz entender que existem regras e normas, tá? Então, não tem essa questão, nós precisamos entender que todas as coisas existem um princípio, uma regra e uma norma. Terceiro aqui, o ensino da palavra de Deus dá conhecimento. Então, o ensino da palavra de Deus gera em nós um conhecimento, uma sabedoria, um entendimento. Todo aquele que aprende, todo aquele que chega ao conhecimento da palavra de Deus, ele vai aprender
ali o que é verdadeiramente ser um cristão. A igreja de Corinto foi enriquecida porque pelo ensino da palavra de Deus havia recebido conhecimento. 1 Coríntios capítulo 1, verso 5, o conhecimento consolida a força, Provérbios 24, verso 3, porque pelo conhecimento podemos saber o que nos é dado gratuitamente por Deus. 1 Coríntios capítulo 2, verso 12. Pelo conhecimento da verdade podemos alcançar plena libertação. João 8,32. Pelo conhecimento podemos saber que Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4. Então, gente, olha que coisa maravilhosa aqui, que é você ter o conhecimento da palavra de Deus. Então, o conhecimento da palavra de Deus, ela nos traz todos esses princípios que nós precisamos aqui. E só para nós fecharmos aqui, tá? Falando sobre aqui a questão da exposição da palavra de Deus, a palavra de Deus ser ensinada, ser pregada, nós vamos entender aqui algo rapidinho aqui, ó. A primazia da pregação da palavra de Deus. Neemias 8 é o texto áureo sobre a pregação expositiva do Antigo Testamento, tá? Expositiva, em sua essência, é mais uma filosofia de pregação do que um método. Encontramos aqui os 3 pontos principais da pregação expositiva. Que pontos são esses? Em primeiro lugar, o primeiro ponto aqui, né, é ler o texto das Escrituras Sagradas. Então, dentro aqui da exposição das Escrituras Sagradas, o que nós precisamos fazer, primeira coisa, é ler o texto. Quantas vezes for necessário, você precisa se familiarizar com o texto. A leitura do texto é a primeira base aqui. Esdras 8, 2, 3 e 5. A leitura do texto é a parte mais importante do sermão. O texto é a fonte da mensagem e a autoridade do mensageiro. O texto é fundamental do sermão. O texto é o fundamento do sermão. O sermão é o texto explicado. O sermão só é legítimo quando se propõe a explicação do texto. Segundo ponto aqui, é explicar o texto das Escrituras Sagradas. Então, ler o texto e explicar o texto. O próprio Esdras 8:7-8 diz assim: o cristianismo é a religião do entendimento. Ele não nos elimina o cérebro. O ceticismo religioso anula a razão. Pregar é explicar o texto. A mensagem é baseada na exegese, ou seja, tirar do texto o que está no texto. Então, toda a exegese que é feita do texto é extraindo do texto algo, não é colocando no texto. Colocando no texto é você colocar uma heresia, é você tornar o texto uma heresia. Então não se tira ou não se põe no texto, pelo contrário, você retira do texto aquilo que o texto mesmo está te ensinando. Ensinar a palavra de Deus é ensinar a própria palavra de Deus. Então pense nisso, lembre disso. Quando você falar a respeito de aprender a palavra de Deus, é aprender a própria palavra de Deus. Não é experiências humanas, gente. Palavra de Deus não é experiências humanas. Experiências humanas é uma coisa e palavra de Deus é outra. Então pense nisso quando você for pregar aí. E o terceiro ponto aqui, em terceiro lugar, aplicar o texto das Escrituras Sagradas. Então, ler o texto das Escrituras, explicar o texto das Escrituras. Em terceiro ponto aqui, aplicar o texto das Escrituras. Aplicar, ele é a aplicação, o alvo do sermão. O sermão precisa alcançar o coração dos ouvintes como uma flecha. A mensagem não é só verdadeira, mas também relevante. Para usar uma figura de John Stott, o sermão é um ponto entre 2 mundos. Ele liga o texto antigo ao ouvinte contemporâneo. Então, olha só que coisa interessante aqui que John Stott, ele fala, né? John Stott, ele fala que o texto aqui, ele é como se o sermão é um ponto, vamos dizer que é uma ponte entre duas esferas ou 2 mundos.
pegar o antigo e trazer para o contemporâneo. Aquilo que foi exposto lá no passado, há mais de 2000 anos atrás, trazer para hoje, para os dias de hoje. Então você não vai querer trocar ou fazer uma mistura, uma troca daquilo que o expositor daquela época fez. Pelo contrário, você vai tentar entender e você vai aplicar aquilo na sua vida. Não, logicamente que a palavra de Deus ela é uma regra de fé para aqueles que crê, mas para aqueles que não crê é perdição. Então, para aqueles que crê, você aplica as escrituras sagradas na sua vida. Agora, aqueles que não crerem, infelizmente, vai tornar as escrituras sagradas apenas algo ali antigo. Amém? Então, só para nós encerrarmos aqui, tá? Os efeitos, para nós encerrarmos aqui, os efeitos da pregação da palavra de Deus. A pregação fiel das Escrituras atinge as 3 áreas vitais da vida humana. Em primeiro lugar, atinge o intelecto, a pregação é dirigida à mente, o culto deve ser racional. Em segundo lugar, atinge a emoção. Esse fato pode ser provado por 2 reações do povo ao ouvir a exposição da palavra de Deus. E outro ponto aqui, a segunda reação foi a alegria da restauração, tá? Então, em terceiro lugar aqui que nós vamos ver, terceiro lugar, atinge a vontade. Isso pode ser provado por 2 decisões tomadas pelo povo depois de ouvir a palavra. Primeiro, obediência a Deus. O povo obedeceu à voz de Deus e chorou e começou a regozijar-se. Segunda, solidariedade ao próximo. O povo começou não apenas a alegrar-se em Deus, mas manifestar o seu amor ao próximo. Então, esses são os pontos aqui, as bases que nós queremos trazer aqui para você a respeito da exposição desse tema tão abençoado aqui de Esdras, né? Esdras vai a Jerusalém e traz aqui o ensinamento, né? Vai a Jerusalém ensinar a palavra de Deus. Então, você pode estar aqui estudando, expondo o texto e aprendendo aqui com essas questões do ensino da palavra de Deus. Então, se você gostou aqui da lição, gostaria de pedir que você continuasse deixando aí o seu joinha e, se você puder, se inscrever no canal aqui. Eu agradeço aí mais uma vez a sua audiência. Amém? Deus abençoe você. Até a semana que vem, se Deus quiser, estaremos trazendo aqui mais uma lição para você em nome de Jesus. Amém? Até mais.